Olá, meus amores, tudo bem? Olha, agora a gente vai começar com a Fisiologia Humana 2, só que na parte do sistema endócrino. Lembrando que nós estudamos ainda dentro desse mesmo capítulo o sistema nervoso. Pessoal, uma dica aqui, antes da gente começar, que eu dou para vocês, sempre façam uma memória de aula, tá? Eu acho bem legal isso, porque a gente consegue fazer uma ligação entre uma aula e outra, tá? Então, se você ainda teve alguma dúvida, ou se surgir alguma dúvida ao longo dessa aula, né, desse nosso vídeo, volte, né, pare, né? A gente tem também essa oportunidade de dar uma pausa, voltar no outro vídeo, recordar, tá ok? Mas a gente também vai fazer um pouquinho disso aqui, tá? Olha, começaremos então com o sistema endócrino na parte da introdução, em que falaremos sobre a anatomia e algumas das principais funções desse sistema, tá ok? Então vamos começar. No nosso primeiro slide, pessoal, então como eu falei, trabalharemos aí basicamente com a anatomia do sistema endócrino. E o que é legal aqui? Recordarmos do sistema nervoso. Gente, veja, eu coloquei um indivíduo que está numa visão lateral, né? E é uma posição anatômica, vejam que a palma da mão voltada para frente, ele olhando para o horizonte, só que agora é uma visão lateral, tá? E aí, eu novamente mostro para vocês essa figura que tem lá no nosso livro. Lembram-se que nós falamos dela no sistema nervoso central? Rapidamente aqui, só para a gente recordar, né? Algumas das partes. Letra A, falamos que era o cérebro. A letra B, eu mencionei que era o corpo caloso, né? Que o corpo caloso ele é a região que conecta um hemisfério do cérebro com o outro. A letra C e a letra D nós falaremos muito agora, porque é o alvo do sistema endócrino. Aliás, lá naquele vídeo sobre o sistema nervoso central, eu já havia mencionado isso, que vocês não precisavam se preocupar, mas que voltaríamos nesse assunto, né? Então, a letra C vai ser o hipotálamo e a letra D a hipófise. A letra E, o cerebelo, F, G, ponte e bulbo, e a letra H, a medula espinhal ou raquidiana. Então, ampliando aí a nossa letra D, pessoal, né, que também tem na sequência, né, lá do nosso livro, uma organização assim. É colocada essa primeira figura aí, né, do sistema nervoso central como um todo. Depois vem essa pequena parte mostrando mais detalhes da hipófise e uma outra figura que mostra um detalhe ainda maior. Então, repassando aí rapidinho para essa nossa figura agora completa. Estamos mostrando aí os órgãos do sistema nervoso central, destacando então a glândula hipófise, que é a nossa letra D, tá ok? E agora mais detalhes sobre essa glândula hipófise. Agora, Matheus, quem é essa glândula hipófise? Aí, aliás, pessoal, o que é uma glândula? Tá? Algo muito especial e muito importante para esse nosso assunto de agora, tá ok? Então, no próximo quadrinho aí, eu coloquei para vocês, olha, adenohipófise, pessoal. A raiz da palavra ajuda demais a gente aí, que é aden. Gente, aden significa glândula, ou seja, eu gosto de dizer aí que é a glândula propriamente dita, que ela produz hormônios. Aí a gente volta um pouquinho aí, uma recordação lá do final da primeira série, né, onde vocês estudaram histologia. Gente, a glândula, ela faz parte do tecido epitelial glandular. Gente, o tecido epitelial glandular, ele é formado ali por células que são secretoras, que dentro delas elas conseguem fazer a síntese de substâncias, como vocês estudaram lá em síntese proteica, e aí essa célula vai lançar para fora dela substâncias, que podem ser, nesse caso aqui, nós falaremos dos hormônios, né? Então, vejam, essa é a região, essa região, desculpa, adenohipófise, ela está localizada na parte anterior do nosso corpo. E aí a gente para aqui um pouquinho, antes de falarmos da outra parte dela, vamos lembrar essa posição anatômica. Gente, então vejam, acompanhem, o indivíduo está numa visão lateral, então nesse caso aí, todos nós estamos enxergando, né, ele voltado aí para a direita, né? Então, a região anterior do corpo dele, a parte da frente, que nós chamamos de anterior ou ventral, tá ok? Localiza-se, então, a região da adenohipófise. Olha, isso é muito importante. Muitas questões de prova vão perguntar isso para vocês.
Olha, qual é a parte da hipófise voltada para a região ventral ou para a região anterior? Então, lembra, adenohipófise, ok? Bom, só que nós temos também a região da neurohipófise, que está localizado, ó, no lobo. Gente, lobo é a região, tá? É a região da hipófise posterior, a parte de trás, que a gente usou também um sinônimo, é a região posterior ou dorsal do nosso dorso, tá ok? Gente, então olha só, o que que significa aí neurohipófise? Galera, o termo neuro é porque ali tem tecido nervoso. E vejam no detalhe aqui da figura que tem neurônios, ó. Gente, olha ali, ó, são corpos celulares com seus axônios e chegando então em certas células, tá? Então a neurohipófise, ela não é formada de tecido epitelial glandular. Eu gosto de dizer aqui, galera, que é como se fosse um prolongamento do nosso cérebro, tá? Neurônios que partem lá da região de cima do hipotálamo e chegam então ali na região que a gente vai chamar de neurohipófise. Pera aí, Matheus, você falou hipotálamo aí. Galera, lembram que o hipotálamo é a nossa letra C? Olha lá, acompanha na figura ali do sistema nervoso central. Beleza? Então, dali daquela região, neurônios partem e chegam então na região da neurohipófise. E olha uma informação preciosa para a gente, galera. Essa região não produz hormônios. Alvo também de muitas questões de vestibular. Isso é clássico, gente. É assim, não tenho aqui a porcentagem exata, mas muitas questões de vestibular, sempre que vão mencionar aí o hipotálamo e hipófise, eles vão trabalhar com essa informação, tá bom? Então vejam, a neurohipófise não produz hormônios. O que que ela faz então? Ela está simplesmente armazenando e secretando, quando for preciso, hormônios que vieram da região hipotalâmica, ou seja, a região que está aqui em cima, tá ok? Então nós falaremos aí em breve de dois hormônios, que é o ADH e a ocitocina, tá? Então isso é assunto aí para as aulas seguintes. Já teremos uma prévia aí, né? Discutindo aqui nesse vídeo, tá ok? Então, até aqui tranquilo? Gente, maravilhoso. Então, ó, que lindo, né, esse nosso sistema. Agora eu gostaria, antes de passarmos para o próximo slide, a gente enfatizar uma informação que está lá no nosso livro. Eu coloquei aqui para vocês, gente, uma atenção lá na página 70 do nosso livro 1, que é no tópico 3, tá? Que é a parte do sistema endócrino. Tem essa figura que eu acabei de mostrar para vocês, só que ela está invertida. Lembrando, pessoal, que não tem nada errado lá no livro, tá? Mas é porque eu quis inverter a posição dela aqui para ela ficar coerente com o resto da figura. Veja, a gente falou que é a visão lateral, que o indivíduo está olhando para a direita. Então, aqui, ó, né, onde eu estou apontando com o mouse, é a parte da frente, né, a região anterior do corpo. E ali, né, lá dentro, né, no meio ali do cérebro, né, do encéfalo, né, nós temos a hipófise com a sua região anterior. Lá no nosso livro, a próxima figura, que é essa daqui de baixo, ela mostra o lobo anterior, só que virado, tá? Mas vejam que está escrito direitinho lá, ó, lobo anterior ou adenohipófise, tranquilo, tá? Mas é só chamando a atenção para vocês, ao visualizarem esse vídeo, né, não acharem estranho que lá no livro está ao contrário, invertida a figura, tá ok? Então, acho que é uma chamada de atenção muito boa aí para nós, para ajudar no nosso estudo, tá? Próximo slide, então. Galera, olha aí, coloquei aí para nós um gifzinho, ó. Faz sentido isso, Matheus, mas sentido o quê, gente? O que que eu quis dizer, né, com essa figura aí? Pessoal, aí está o mapa completo do sistema endócrino. Vejam que lá em cima tem o hipotálamo, como acabamos de falar, a hipófise, né, agora não entrando tanto em detalhe, e aí, na sequência, muitas outras glândulas, muitos outros órgãos do nosso corpo. Vocês estão vendo aí que tem a glândula pineal, aí está mostrando aqui a tireoide, com as paratireoides, o timo, que fica aqui na região do externo, né, que é aqui no meio do nosso peito, as suprarrenais, que são glândulas que ficam sobre os rins, por isso o termo suprarrenais, o pâncreas, que é uma glândula mista, a gente vai falar isso, ele vai participar lá do sistema endócrino, que
para cá a gente não vai mencionar, não tem nada a ver com esse sistema, né? Mas participa então da nossa digestão. Mas o pâncreas, por ser uma glândula mista, ele também tem uma parte endócrina, vamos trabalhar com isso. E por último aqui, pessoal, né? Pensasse no indivíduo então feminino, né? Os ovários, e no indivíduo masculino, seus testículos são aí também duas glândulas. Só que, por que da pergunta faz sentido isso? Gente, esse mapa, ele é apenas informativo para nós. Quais são as glândulas que nós vamos estudar? Mas fica uma pergunta, né? Matheus, beleza, você falou no slide anterior que a hipófise é uma glândula, né? Que tem a adenohipófise, que produz vários hormônios, a neurohipófise, que lança hormônios vindos do hipotálamo, mas beleza, como é que eles vão chegar até esses órgãos? Ok? Então, por isso a dúvida. Fica parecendo, gente, que esse mapa aí são glândulas totalmente aleatórias que não se comunicam. Mas aí é que eu falo que é uma visão muito importante para nós, pessoal, na biologia, compreendermos o todo. Eu falo que, infelizmente, estudamos a biologia de forma fragmentada, mas felizmente isso é importante, porque não ia adiantar nada a gente produzir aqui uma aula, né, um vídeo, ou mesmo em sala de aula, termos, gente, que saudade, né? Em breve, galera. Mas não teria como, né, trabalharmos de forma geral com, sei lá, 50 minutos ou 100 minutos de aula. Isso é impossível, né? Mas aqui, pessoal, eu apresento para vocês algo que vai ajudar bastante, essa conexão. Então, vejam, destacando aqui esse pedacinho do nosso esquema. Gente, vejam que é uma figura, né, esquemática, né, que mostra os órgãos aí de um indivíduo, tá? E onde eu destaquei, eu representei aí, ó, hipotálamo e hipófise, né? Existe, então, né, uma conexão entre hipotálamo e hipófise. Vejam que a seta aqui, só voltando, pessoal, ela está nos dois sentidos, tá? A gente vai mostrar isso por quê, ok? Mas vejam, isso não importa agora, mas hipotálamo e hipófise, quando lançam substâncias, elas vão cair na corrente sanguínea e percorrer o corpo inteiro. E vejam, pessoal, que os hormônios que serão liberados nessa corrente sanguínea, eles vão ser muito importantes para chegarem nos órgãos todos, tá? Então, por isso eu coloquei para vocês esse quadrinho aqui, ó, que a conexão entre o hipotálamo e a hipófise com as demais glândulas se dá pelo sistema circulatório, que no nosso esqueminha aqui ele está sendo representado pela letra F, tá ok? O sangue, gente, então ele conduzirá os hormônios. E aí a gente fala assim, Matheus, mas beleza, tá ficando mais claro. Essa conexão, agora eu já estou compreendendo mais, diferente daquela figura anterior, que estava tudo isolado, né? Agora, o que significa isso, pessoal? Vejam, gente, coloquei para vocês, né? Lembrando do Tropa de Elite, aquela cena, né? O conceito de estratégia em latim, em espanhol, em grego, né? Galera, o conceito de endócrino em latim, endo, dentro, e crino, secreção. Olha que legal isso. Então, eu gosto de dizer que tudo aquilo que faz parte do sistema endócrino está literalmente dentro da corrente sanguínea. E agora, como que os hormônios lançados, eles vão ser reconhecidos pelos órgãos que a gente vai chamar de órgãos-alvo, né? Vou usar um exemplo aqui, pessoal, como tinha na figura anterior. Vamos supor que houve a liberação de um hormônio na corrente sanguínea que atingiu aqui a região das suprarrenais, ó, acima dos rins. Esse rim, de alguma forma, ele vai ter que reconhecer isso. Mas, Matheus, como que isso acontece? Então vamos para o próximo slide, que a gente continua falando desse exemplo do rim. Então, olha só, eu lancei uma perguntinha para vocês. Ó. Como o sistema endócrino se comunica? Né? Então, uma pergunta aí para nós. Gente, essa comunicação é por meio de uma sinalização bioquímica. Ó. Hormônios lançados no sangue sendo detectados por receptores de células. Vamos lembrar isso aqui. Galera, nessa primeira figura aqui, estou mostrando então para vocês ó, o que a gente chama de sinalização endócrina. Olha, moléculas secretadas, né? Então, moléculas de hormônios, pode ser aí o que a gente falou do rim agora, né? Se difundem pela corrente sanguínea
e desencadeiam respostas nas células-alvo, em qualquer parte do corpo. Gente, uma vez na corrente sanguínea, um hormônio ele pode chegar em qualquer lugar do corpo. Só que o legal é que, se for um hormônio que deve atingir apenas o rim, ele vai ter uma especificidade. E o que significa isso? Lá no rim, galera, existem receptores nas células, né, desse órgão. E aí você se lembra do ano passado, galera, estudando membrana plasmática, glicocálix, com receptores na membrana, né? Gente, olha só na figura aqui, ó. O hormônio representado pelas partículas em vermelho chegam até as células, por exemplo, de um rim, e ali tem receptores que só reconhecem aquele hormônio, não reconhecem outro. É como se fosse, pessoal, como se o hormônio fosse em pequenas chaves procurando suas fechaduras específicas, beleza? E ao se conectar com essas fechaduras, eles vão provocar no interior da célula uma resposta bioquímica, que é o que a gente chama de resposta aqui da célula-alvo, ok? E aí, gente, nós veremos isso em breve, tá? Isso nos próximos vídeos, que nesse caso do exemplo do rim, o rim ele vai responder produzindo um outro hormônio, mas que é dele e não mais da hipófise, tá claro? Então, isso a gente vai estudar com muita calma, que é um sistema assim, muito minucioso e muito importante, beleza? Então, eu coloquei para vocês agora também uma próxima figura. Existe também, pessoal, uma sinalização neuroendócrina. Vejam, pessoal, que eu mostrei aqui uma célula neurosecretora. Isso daqui é um neurônio que tem o seu corpo celular com um axônio. E esse axônio, lá na sua extremidade, ele vai lançar substâncias na corrente sanguínea. E esses hormônios eles vão chegar também em células do corpo. Que exemplo que é esse, pessoal? Olha o que está mostrando aqui. Ó. Os neurohormônios se difundem pela corrente sanguínea e desencadeiam resposta nas células-alvo, assim como a gente viu aqui no exemplo anterior. Agora, qual é a diferença dessa sinalização neuroendócrina? Gente, esse daqui é o caso lá da neurohipófise. Neurônios que saem do hipotálamo, eles vão chegar, então, né, eles vão compor o que a gente chama de neurohipófise e as substâncias por eles produzidas serão lançadas na corrente sanguínea, da mesma forma que acontece lá na adenohipófise, ok? Então, pessoal, é muito importante aqui esse ponto para nós, porque a partir de agora, né, nos próximos vídeos, nós trabalharemos com bastante calma com cada um dos hormônios que são produzidos pela adenohipófise e lançados na corrente sanguínea, ou mesmo produzidos no hipotálamo e excretados, né, ou secretados pela neurohipófise e que também cairão na corrente sanguínea. Beleza? Então, olha, seguiremos nos próximos vídeos. Muito obrigado, um beijo para vocês.